Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero lhe convidar nesse momento a ouvir a palavra de Deus que está no capítulo 1 do profeta Zacarias, do verso 1 ao verso 6, que nos diz assim: Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo nossos caminhos e segundo nossas obras, assim ele nos fez. O profeta Zacarias viveu após o cativeiro babilônico do povo de Deus e profetizou a Israel após Israel ter saído do domínio do rei Nabucodonosor. E esta passagem da palavra de Deus, trazida ao nosso coração através do seu servo, diz que o Senhor ficou irado contra o pecado do seu povo. Quando Deus fica irado contra o pecado, nós nos perguntamos: o que seria essa ira de Deus? Ira é indignação, é fúria. Isso mesmo, Deus fica furioso contra o pecado do seu povo e contra quem comete tais pecados. Essa fúria de Deus nos leva a também nos perguntar o que é o pecado contra quem Deus fica tão irado. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Essa desobediência ela pode se dar tanto por omissão, quando Deus nos manda fazer algo, nos manda viver e agir de uma determinada maneira e nós não vivemos, quanto por comissão, quando Deus diz para nós não fazermos ou não agirmos de uma determinada maneira e nós fazemos e agimos. O pecado, ele é sempre grave, porque ele tem o poder de provocar separação entre Deus e o homem. E por provocar separação, gerar morte física, espiritual e eterna. O pecado implanta no coração do homem uma inimizade contra Deus, contra o seu próximo e contra a criação de Deus. Por isso, o pecado, sendo tão grave, faz com que Deus, diante dele, fique irado, reaja com tamanha fúria, porque diante de algo grave é preciso reagir com gravidade. Se você é servo de Deus e está envolvido com a prática de algum pecado, eu quero lhe dizer
que Deus vai fazer contigo pelo menos duas atitudes. A primeira delas é que o Senhor vai confrontar e corrigir você por meio da palavra dele. E o Senhor Deus pode estar fazendo isso neste momento, através desta pregação que você está assistindo agora. Deus pode estar falando ao seu coração e lhe corrigindo nos seus pecados, na sua desobediência a Ele. Se você ouvir a correção e abandonar os seus pecados e confessá-los a Deus e pedir perdão, o Senhor lhe perdoa e você se poupa de maiores consequências e de maiores desonras ao nome dele. Mas se você resolve não dar ouvidos e seguir adiante na prática destes pecados, o Senhor vai lhe punir. E o Senhor vai lhe punir até você se arrepender e abandonar os seus pecados. Sabe por quê? Porque Deus tem contigo um relacionamento de aliança, de ser o teu Deus e você ser servo dele. Você foi chamado para servir a Deus, para viver para a honra, para a glória dele e não para a desonra. O amor de Deus por você, ele é tão glorioso e tão intenso, tão furioso, é como um trovão, que o Senhor não vai desistir de você, até que você se arrependa dos seus pecados e volte o seu coração e a sua vida para Ele, em submissão, em obediência ao Senhor. Deus, através desta palavra, nos convida a abandonar os nossos pecados, a romper de uma vez por todas com a prática do pecado, com pensamentos, com intenções pecaminosas, e a voltar o nosso coração totalmente para Ele. E chegar diante dele e confessar o que fez, o que pensou, o que planejou e que ofendeu a Deus. E pedir ao Senhor o seu perdão. E experimentar a sua misericórdia, porque aquele que confessa e abandona o pecado alcança misericórdia, alcança perdão da parte de Deus. E então, experimentando o perdão da parte de Deus, passar a fazer de Deus a sua maior satisfação, a depositar em Deus seus anseios, suas expectativas e suas esperanças. Nós nos desviamos de Deus quando nós começamos a depositar as nossas esperanças em outras coisas, em outras pessoas, em outros seres que não em Deus. Quando fazemos de outras pessoas, coisas, seres, a nossa maior fonte de alegria que não Deus. Deus precisa ser a nossa maior satisfação, nosso maior prazer, nossa grande alegria. Nosso coração precisa estar envolvido com Ele, amando a Ele com todas as afeições da nossa alma. Deus nos quer assim. Também devo dizer a você que quando o Senhor profere uma palavra, Ele cumpre a palavra que Ele disse. Quando Deus disse
que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse ele morreria, certamente ele morreria. Adão resolveu desobedecer juntamente com a sua esposa Eva. E ele morreu. Morreu espiritualmente. Quando Deus profere uma palavra, ele cumpre o que ele prometeu. Quando ele diz para não pecar, porque o pecado produz morte, é porque produz morte. Para não pecar, porque ele vai punir, não tenha dúvidas que ele vai. Deus cumpre. E quando ele promete também que quem se arrepende ele perdoa, é porque ele perdoa. Pode confiar que ele perdoa. A palavra de Deus é como Deus, é eterna. Ela não volta, ela permanece, ela se cumpre. Deus não volta atrás, ele não muda. Os homens mudam. Deixa eu te dizer algo muito precioso para nós finalizarmos a nossa meditação. Sabe aquelas pessoas que te aplaudem quando você comete coisas erradas, quando você peca? Sabe aquelas pessoas que vão contigo, que te influenciam para o erro? Mais cedo ou mais tarde elas vão te abandonar. Quando as consequências dos teus pecados começarem a chegar na sua vida, elas vão te abandonar, você não tenha dúvidas disso. Deus não vai voltar atrás no que ele disse. O Senhor vai te julgar com esta palavra que eu estou pregando para você hoje, nesse momento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda, não volta atrás. Os homens mudam, abandonam, voltam atrás, não cumprem. Deus permanece sempre o mesmo, e bem assim a sua palavra. Arrependa-se dos teus pecados. Confesse-os a Deus. Peça o seu perdão e a sua misericórdia. E o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, te purificará de todos os teus pecados.